Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é o Evandro e nós vamos dar continuidade aí à saga As Crônicas de Nárnia, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje então sobre o quarto livro dessa saga, tá? Vou pegar aqui pra gente ter uma base, pegar o livro das Crônicas de Nárnia. Essa é uma edição, como falei para vocês nos outros vídeos, e caso você não tenha assistido ainda os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui então a playlist especial sobre este livro, tá? Sobre esta grande produção aí, né? E a gente vai falar então sobre o quarto livro, que seria O Príncipe Caspian, né? Eu vou falar também o que eu achei sobre esse livro, né? Esse quarto volume aí das Crônicas de Nárnia, e também vou falar um pouquinho do que eu achei sobre o filme, né? O segundo filme aí da Disney. Temos aí então o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e depois eles lançaram o Príncipe Caspian. E como falei para vocês, né? Eles pularam aí o início da criação de Nárnia e também pularam a historinha lá do cavalo e seu menino, que foi o vídeo anterior que eu falei pra vocês. Mas enfim, sem mais delongas, né? Antes da gente de você continuar aqui comigo, se inscreva no canal, aciona o sininho para ficar ciente aí das próximas atualizações. Eu vou deixar as minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, me acompanhar, tá? E é isso, gente. Vamos conversar? Início então aí a essa história, né, desse quarto livro, a gente vai acompanhar então um período onde os meninos, né, o Edmundo, Pedro, a Susana e a Lúcia estão no colegial. Eles passaram um ano longe aí do contato de Nárnia. Eles voltaram aí a serem crianças, né, como a gente acompanhou no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eles saíram lá pelo guarda-roupa de novo, voltaram a ser crianças, enfim, não tiveram mais contato com o professor e voltaram às aulas, né? E nesse percurso, indo às aulas em Londres, aconteceu algo bem inusitado. Eles começaram aí a sentirem que estavam sendo empurrados por algo, por algum mistério, né? E de repente, do nada, eles voltam a Nárnia novamente, certo? E daí eles ficam super felizes, né? Eles estão muito empolgados porque já faz um ano que eles estão longe desse mundo encantado. E eles vão fazer o que a gente costuma fazer, né? Explorar o ambiente para ver como é que tá as coisas. Eles dão um mergulho lá no mar, tudo mais. Até que eles percebem uma grande ruína de um grande castelo. E eles percebem que seria o castelo onde eles viviam em Nárnia. Só que eles ficam espantados, porque não é possível. Tá muito abandonado, tá muito, sabe, demolido. É aquele tipo de local que você pensa e tipo, faz muitos anos que alguém passou por aqui, né? Séculos que alguém passou por aqui, porque tá tudo em ruínas. Estava crescendo mato e tudo mais. Eles até discutem para dizer, não é verdade que isso aqui seja lá o nosso castelo. Mas eles começam a perceber que realmente. E aí a gente também se toca que os anos passam diferentes em Nárnia e no mundo real, né? Então um ano eles passaram longe de Nárnia, mas para Nárnia são séculos, né? Então eles estão lá, ficam desadaptados, eles ficam explorando o local, eles acabam também encontrando os seus presentes que eles receberam lá do Papai Noel. Isso no segundo livro, né? Quem leu já sabe o que eu tô falando. E eles só têm maçã para comer, né? Então eles vão comer maçãs, vão passar alguns dias neste castelo. Até que em um determinado momento, em um dia, onde eles decidiram que iriam explorar, né, Nárnia e tudo mais, eles veem uma cena inusitada. Tinha um anão sendo arremessado aí no rio. Iam matar esse anão. Então,
a Susana, com seu arco e flecha, né, acaba espantando esses malfeitores e vem aí Pedro e salva o anão. Então o anão começa a contar a história de como ele foi parar ali, né, ele foi acusado como traidor. E ele está procurando, na verdade, os reis e rainhas de Nárnia de antigamente, né? Porque foi tocado lá uma trombeta. Essa trombeta, que seria, na verdade, um presente dado a Susana, só que ela tinha perdido, né, em Nárnia. Eles acabaram encontrando esse povo dos anões, encontraram e soaram aí pedindo ajuda. Este tipo de trombeta, né, é só usado quando você precisa de muita ajuda. Então, eles precisavam de muita ajuda e acabaram soando. E aí que a gente começa a acompanhar essa história, certo? E então, minha gente, eles se apresentam, né? Eles, olha, nós somos os reis e rainhas de Nárnia. E o anão não acredita, porque tem um pequeno detalhe. Eles ainda são crianças. Então, o que acontece? Não é possível. Os reis e rainhas de Nárnia reinaram aqui em Nárnia faz bastante tempo. E vocês só são crianças. E eles tiveram que provar que são realmente aí os reis e rainhas de Nárnia. Então Edmundo acaba lutando com este anão e acaba provando aí então o seu valor de guerreiro. E a Susana também acaba aí treinando, fazendo uma disputa, na verdade, né? Uma disputa de arco e flecha para ver quem consegue acertar uma maçã em uma determinada altitude e tal. E ela acaba também provando o seu valor. E aí que ele então acredita que eles realmente são os reis e rainhas de Nárnia e vieram de longe para ajudar aí na conquista novamente de Nárnia. O que nós, né, começamos a entender agora, neste momento, é que existe algo maligno em Nárnia novamente. Homens, né, tomaram conta de Nárnia e muita coisa mudou. Então esse pequeno anão vai contar pra gente. Pequeno anão foi foda, né, gente? Mas enfim, esse anão ele vai contar pra gente, né, como é que foi aí o que aconteceu com Nárnia. E ele vai contar a história então do príncipe Caspian, que é o herdeiro natural de Nárnia. E que ele foi dado ao, aos cães, digamos assim, né? Foi abandonado, ninguém quer dar o reino a ele. Então, ele está lá lutando pelo príncipe Caspian para conquistar novamente Nárnia e a harmonia reinar neste mundo mágico. E a gente vai acompanhar então a história contada aí pelo anão. Então, o príncipe Caspian, gente, foi um menino que teve o seu pai e a sua mãe, obviamente, só que eles faleceram. E ele começou a viver aí com o tio e a tia. Esse tio e tia não gostavam de forma alguma deste pequeno príncipe. Então, em um determinado momento, né, apesar de que o tio ainda falava com este príncipe, certo? A tia nem queria nem papo com ele. Só que enquanto o tio não tinha filhos, para ele tudo bem que o príncipe herdasse Nárnia. Só que aconteceu o inevitável. Ele teve um filho. E aí as coisas mudaram. Como o príncipe Caspian seria o herdeiro natural, então ele não queria isso, né? O tio dele mandou matar o menino. E aí então a gente também começa a acompanhar antes disso. Ele recebia histórias de uma ama, né? Que, como era Nárnia, antigamente, os animais falavam, tudo mais. O tio dele acabou sabendo que essa ama contava essas histórias para ele e acabou expulsando essa ama. Mas veio outro preceptor, né? E acabou
aí dando também continuidade a essas histórias. Ele pensava que seria um preceptor muito ruim, mas não. Ele era, na verdade, um grande amigo. E ele começou a contar para ele como foi, continuar as histórias, como era Narnia e tudo mais, sobre Aslan e tudo mais. Então, minha gente, este preceptor acaba sabendo do que está acontecendo, de que o tio, né, atual rei de Nárnia, quer matar o seu sobrinho para que o filho dele, né, biológico, reine aí em Nárnia. E então ele vai dizer, olha, foge, vou te dar aqui o cavalo, vai embora, some na floresta, parece Branca de Neve, né? Some na floresta e busca ajuda, vive por lá por enquanto, vai encontrar aí as outras criaturas de Nárnia e ele foge, né? E aí então ele encontra esses anões e um deles é esse que encontrou os reis e rainhas de Nárnia. Só que o príncipe, ele vai conquistar a amizade dos seres mágicos de Nárnia primeiro, né? Ele vai até tentar batalhar pelas terras, só que eles sempre perdem, sempre. E eles acabaram tendo muitas baixas, né? Muitas mortes. Então, num último suspiro, né, de esperança, eles tocaram a trombeta para chamarem qualquer tipo de ajuda, inclusive aos reis antigos de Nárnia, que seriam aí os nossos 4 jovens, né? E esse foi a história do Príncipe Caspian. Então, o que acontece é que Susana, Lúcia, Pegador de Mundo vão entrar numa aventura para chegarem até o Príncipe Caspian, né? Que é bem diferente aí do filme. Se você assistiu o filme sem ler o livro, você vai perceber uma grande diferença, né? Eu assisti ontem e eu fiquei, gente, eles mudaram muita coisa. Mas enfim. E aí vai acontecer muita coisa, gente. Vai acontecer muitas aventuras. Eu achei essa história até demorada em comparação às outras histórias. E também achei um pouco lento. Vai chegar um determinado momento em que o ritmo fica, sabe, macetando, assim, digamos assim. Eu, pelo menos eu senti isso, né? E o que acontece? Aslan vai querer aparecer para eles nesse percurso. O Anal, que saindo com eles, não acredita nessas histórias, né? Mas como ele obedece o príncipe Caspian, então ele segue as ordens, né? Do príncipe e tudo mais. E mais uma vez, o C.S. Lewis, ele vai também dar pra gente, assim, como posso dizer pra vocês? Algumas sacadas bíblicas, sabe? Não é nem preciso você ter estudado a Bíblia para perceber. Mas a gente percebe, como eu falei para vocês nos outros vídeos, que Aslan tem muito a ver com isso, sabe? Como Jesus, Deus e tudo mais. Né? Então a gente vai perceber isso claramente. Aslan vai aparecer para Lúcia, somente para Lúcia. Os irmãos não vão acreditar. Por incrível que pareça, a Susana vai ficar um pouco malvada com a Lúcia, né? E mais uma vez a Lúcia vai ter que provar que ela realmente tem razão, mas não por ela ser a sabidona, mas porque ela acredita muito em Aslan e acredita muito no que ele fala, na presença dele. E justamente por essa inocência, por esse espírito, acredito, né, de paixão, de amor por ele, Aslan aparece mais para Lúcia. Eles não vão acreditar, então eles vão percorrer caminhos onde não deveriam percorrer. Né? Aslan diz para Lúcia, olha, me segue aqui. E ela tenta avisar para os irmãos, olha, o Aslan está dizendo para a gente seguir por aqui. Mas eles não vão acreditar porque ela é a mais jovem, sempre assim, né? E eles vão quebrar a cara e depois vão dizer, olha, você tinha razão, Lúcia, né? Mas enfim, aí eles vão encontrar o Príncipe Caspian finalmente, né? Diferente do filme, que a gente vê aí uma rixazinha entre o Pedro e o Príncipe Caspian, isso não existe no livro. Eles vão se dar muito bem, né? E o Caspian vai ficar muito honrado pela presença deles e tudo mais.
eles vão lutar então por Nárnia. Vai ter uma tentativa aí de ressuscitar a Feiticeira Branca, né? Mas no último momento, onde eles estão quase desistindo, porque parece que essa batalha não tem fim, parece que eles estão sempre perdendo, e aí que a gente começa a perceber também uma sacada aí de fé, né? De você acreditar que Aslan vai aparecer para salvar, que Aslan está entre nós, que Aslan está vive dentro de nós, né? E que a gente deve esperar por ele. Isso é uma sacada bíblica também. Mas também pode ser por outro lado. A gente pode acreditar, por exemplo, que as coisas estão muito ruins, mas a gente pode perseverar. Então existe uma grande mensagem também por trás disso, de toda essa história, né? Porque é um livro infantil, então um livro educativo para crianças. E que serve também para nós, já jovens adultos, tudo mais. Enfim. E aí vai ter a grande batalha, o Pedro vai desafiar então esse rei em uma luta de espadas. E, de repente, e outra coisa bem interessante também, os animais não estão falando em Nárnia. Olha só. E eles vão ter que acreditar que as coisas vão melhorar. As árvores também não estão falando, não estão se movimentando. E quando chega naquela batalha principal, eles vão ter uma grande surpresa, porque os animais vão estar com eles, as árvores também vão estar com eles. E vai ter muita coisa interessante nesse livro, muitos detalhes bem interessantes aqui, tá? Eu não vou contar pra não dar spoiler, gente, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá assistindo, mas não leu o livro. O que eu achei sobre essa obra, sobre esse quarto livro, eu achei o livro grande em comparação aos demais livros das Crônicas de Nárnia, né? Eu achei também a leitura um pouco maçante. Acredito que o C.S. Lewis começou a colocar mais detalhes, principalmente quando eles estão a caminho aí do Príncipe Cáspia, né? Então eu senti aí uma certa maçada, né? Me deu até um sono assim. Não sei se com vocês foi dessa forma, né? Mas pra mim eu senti isso. É uma história interessante. Eu continuo a apertar na tecla de amadurecimento dessa história, né? Se a gente começar a acompanhar aí o início, né? Depois o segundo livro, o terceiro livro, a gente vai perceber esse gato não para, gente. A gente vai perceber um amadurecimento muito grande, né? Da escrita, da criação, certo? Desse poder de criar as coisas do autor. Eu senti muito isso. Agora, falando sobre o filme, gente. Eu até falei pra vocês. Então, gente, eu terminei de gravar o vídeo, mas eu acabei esquecendo de contar um detalhe importante, que seria importante nós falarmos aqui, né? Que foi aí a decisão do Aslan de não permitir mais a Susana nem o Pedro de continuarem em Nárnia, né? Vai chegar um momento lá onde eles vão, né, vencer a batalha e tudo mais, e aí vai ter uma guerra entre os... Uma guerra não. Uma decisão entre os Talmarinos e os Narnianos, porque foram os Talmarinos que invadiram lá Nárnia, né? E eles vão ter que ir pra outro lugar fora de Nárnia, né? Que é outro assunto que a gente poderia ter falado no vídeo, só que eu não falei pra não ficar muito extenso. Mas enfim. E eu fiquei, gente, como assim? Não sei o que vai acontecer no próximo livro, né? Enfim. Mas eu fiquei muito passado com isso, né? Porque eles já estão grandinhos demais para Nárnia e por isso o Aslan decidiu que eles não iriam mais continuar lá no mundo. Mas Lúcia e o Edmundo continuariam, né? Por permissão de Aslan. Mas Pedro e Susana não. Mas será que isso vai acontecer mesmo no próximo livro, gente? Enfim, vamos ver, né? Do que eu vi. E no começo eu senti um pouco de Harry Potter. Quando eles estão lá naquela estação, né, e eles são fisgados aí por Nárnia,
eu senti muito o Harry Potter indo pra Hogwarts, sabe? Com essa magia e tudo mais. E eu tenho quase certeza que a Disney queria realmente isso, porque nessa época, 2005, né, foi lançado aí esse filme, tava já no auge de Harry Potter. Então, a Disney também quer ter o seu cargo aí, né, de Harry Potter e tudo mais. Enfim, eu senti realmente isso. No começo do filme eu achei fiel, um pouco fiel, sim, ao livro, mas depois, gente, nossa, eles mudaram muita coisa. Mudaram muita coisa, foi realmente uma adaptação de mudanças, né? E eu acredito que seja para melhorar, porque tem certos aspectos aqui. Apolo tem certos aspectos aqui que são maçantes, então eles precisavam realmente de agilizar, assim, e tudo mais. Eu até pensei que eles iriam ressuscitar, de fato, no filme, a Feiticeira Branca, porque a atriz, ela aparece lindamente, com aquele poder, e eu disse, não acredito que eles vão fazer isso. Eles vão fazer essa alteração, mas não, né? Não teve, foi realmente só aquele deslumbre e tudo mais, eu não sei o que vai. Mas enfim, eu vou comentar com vocês o que eu achei sobre o próximo livro no próximo vídeo, tá? Vou deixar aqui a playlist no cantinho do vídeo para vocês ficarem acompanhando e tudo mais. E se você caiu de paraquedas agora neste vídeo e não sabe os outros vídeos, acessa este card que eu vou deixar aqui na telinha para vocês acompanharem, tá? E é isso, gente, sabe? Eu não vou dar spoiler do que vai ser no final, mas é bem interessante, tá? Apesar de ser maçante, vai ter lobisomem, vai ter bruxa, sabe? O mais interessante é que tem desenhos nos capítulos, sabe? Essa edição é bacana, apesar de ser com folhas. Aqui nós temos o Príncipe Caspian tentando conquistar a confiança dos seres mágicos, né? Enfim, tem muita coisa aqui interessante que não aconteceu no filme, óbvio, né? Porque é uma adaptação. Mas enfim, vale muito a pena essa leitura. Se você assistiu o filme e não leu o livro, lê esse livro agora, ok? Enfim, essa é uma edição de volume único, gente, tá? Então aqui são 7 livros em um só, certo? Vão ter outras edições por aí separadas e tudo bem. Eu acredito que não tem mudança, né? Somente uma questão assim, de capa e tudo mais. Eu gostei dessa edição por ser mais ágil na questão de, tipo, você não ficar pegando um livro ou outro. Mas enfim, tá aqui. É uma edição pela editora Martins Fontes, certo? E tá tudo bem pra mim até agora. Apesar da folha amarelada que atrapalha um pouquinho na leitura. Não é uma leitura mais cansativa. Mas, fora isso, tá tudo ótimo. Eu gostei bastante dessa história. A minha história favorita, até o momento, eu não posso dizer, né? Eu vou ler primeiro o restante, né? E quando terminar de ler os outros livros, no finalzinho dessa playlist eu conto pra vocês qual foi a minha história favorita das Crônicas de Nárnia, ok? E é isso, gente. Você já leu esse livro? Já leu essa história? Já assistiu o filme? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, ok? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho para ficar por dentro aí das próximas atualizações e a gente se vê então em um próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Grande beijo. Tchau, tchau.